Então, nessa aula, a gente vai aprender a declarar os rendimentos, tá? Os rendimentos, tanto os tributáveis, isentos, de pessoa jurídica e de pessoa física, ou mesmo do exterior. Eu vou passar por todas as fichas de rendimento com vocês agora, tá? Eu vou compartilhar minha tela, porque esse curso é um curso de imposto de renda na prática. Eu não vou me atentar tanto à legislação, vou falar algumas coisas que eu acho importante você saber sobre a legislação, mas para fazer um curso só sobre a legislação, teria que ser aulas bem intensas à parte só sobre isso, porque tem bastante informação, tá? Como esse é um curso prático, eu vou falar algumas coisas sobre legislação, mas mais sobre o preenchimento na prática da declaração, ok? Vamos lá. Então, a gente está aqui, né, no rendimento tributável da pessoa jurídica. Essa é a primeira rotina ali, o primeiro menu à esquerda, abaixo dos alimentados. Eu devo declarar os rendimentos tributáveis do titular e dos dependentes. Nessa ficha, que são os rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, toda vez que eu presto serviço ou trabalho para uma pessoa jurídica, trabalho CLT, por exemplo, eu não preciso me preocupar em ir lá em pegar os meus olerites e somar o meu rendimento tributável. Você que está fazendo para outra pessoa, também você não precisa pedir os olerites dela para somar e descobrir os rendimentos tributáveis. Não, a pessoa jurídica ela vai te mandar um informe de rendimentos. A gente já falou isso nos vídeos anteriores, ó, um documento como esse é um informe de rendimentos real, onde vai ter aqui no campo 3 os rendimentos tributáveis, deduções e imposto de renda retido na fonte. É desse campo que você vai tirar os dados para preencher lá na tua declaração de imposto de renda. Então aqui eu tenho uma informação de total de rendimentos, contribuição previdenciária oficial, contribuição à previdência privada quando é feito com desconto em folha, ou quando é feito com desconto do aposentado ou do pensionista, ele já contribui para a previdência privada. Isso acontece um pouco assim com o Paraná Previdência, algumas outras empresas, não com a Previdência Social. A Previdência Social é contribuição previdenciária oficial, mas você não precisa se preocupar muito porque já vem separadinho aqui no informe. Pensão alimentícia, quando tem desconto em folha, vem nesse campo 4 aqui, campo 3, subcampo 4, e o imposto de renda retido na fonte, que é um imposto de renda que já foi descontado desse contribuinte durante o ano de 2020 nos pagamentos mensais dele. A empresa já foi retendo do pagamento dele e pagando a Receita durante o ano inteiro, a Receita Federal, todo esse imposto de renda. Por isso que se chama retido. A empresa já retirou do pagamento e recolheu para a Receita. O contribuinte agora só precisa colocar na declaração dele para cruzar a informação e a Receita dá um ok nessas informações. Então vamos lá, eu tenho aqui ó, no campo 1, total de rendimentos 58.314,12. Aí eu vou vir aqui na minha declaração, esses são os rendimentos do titular, então vou dar aqui um novo, vou colocar o CNPJ da fonte pagadora, no caso é previdenciário, então eu consigo dar um Ctrl+C aqui e colar aqui no programa do imposto de renda. No meu caso, como eu faço muitas declarações, o sistema já trouxe aqui o FRGPS, que é a sigla que representa a Previdência Social. Então o meu sistema já trouxe. No teu sistema, provavelmente, se ele é novo, né, se você acabou de instalar, você vai ter que preencher. Vou voltar aqui para o informe de rendimentos e vou pegar o valor aqui de 58.314,12 e vou declarar aqui, ó. Nesse caso, ó, observe que é igual o informe de rendimentos, contribuição previdenciária oficial. Chego aqui, não tem contribuição previdenciária oficial. Na declaração, cada valor tem seu lugar. Essa de contribuição à previdência privada, ela já não iria nessa ficha, ela iria lá na ficha de pagamentos, tá? Depois eu vou voltar, quando eu estiver preenchendo aquela ficha, eu vou abrir esse informe de novo, ou um outro informe que tenha informação nesse campo, para ensinar vocês a preencher. Pensão alimentícia também, quando ela vem aqui nesse campo, ela não é declarada aqui, nessa ficha de rendimentos tributáveis. Aqui, a Receita se reteve a total de rendimentos, contribuição previdenciária oficial, imposto de renda retido na fonte e as informações de 13º salário, que já vão estar aqui nessa ficha, ó, de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Então, naquela ficha de rendimentos tributáveis, só vai isso, e é daqui que você retira as informações, tá? Então, eu não vou declarar o 3, nem o 4, que vai em outro lugar, mas eu vou declarar essa informação aqui de imposto de renda retido na fonte, 5.561,12. Eu vou preencher aqui 5.561,12. Tem que tomar muito cuidado nesse preenchimento, né? Observar bem o informe de rendimentos e colocar no lugar certo aqui para
Se você tivesse colocado aqui na contribuição previdenciária oficial, por exemplo, ia deduzir na base de cálculo e não diretamente no imposto, então ficaria errado a informação para a Receita. Você precisa preencher no campo exatamente igual. Olha, agora o programa da Receita está me pedindo as informações de 13º salário. Eu vou vir aqui no meu informe de rendimentos, vou rolar até as informações de 13º salário e vou retirá-las daqui, ó, 4.392,82 de 13º salário e o imposto de renda retido no 13º salário, que é o 5.2 aqui, ó, 467,12. Imposto sobre a renda retido na fonte sobre o 13º salário. Eu vou colocar ele aqui, 467,12, 467,12. Pronto, eu já preenchi os rendimentos tributáveis de pessoa jurídica. Ah, Karina, mas eu tenho informações de contribuição à previdência privada e pensão alimentícia. Reserva essas informações. Se você está com o informe de rendimentos impresso na mão, você pode ticar o que você já informou, né? Eu ticaria no começo, principalmente nas primeiras declarações que eu fui fazer, eu separava toda a documentação e ia ticando. Então, eu já informei o total de rendimentos, inclusive férias, eu ticava ali no informe de rendimentos. Ficou para informar depois a previdência privada e a pensão alimentícia? Deixa não ticado, informa o imposto de renda na fonte, tica. Você tem que se organizar, né? Você tem que ser organizado para fazer, porque todos os valores precisam ser declarados e cada um tem um lugar diferente para ir, tá bom? Então aqui a gente terminou a parte de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, tá toda preenchidinha, eu vou dar OK. Se eu tiver o meu dependente, ele for maior de idade ou ele for menor e tiver um salário, eu posso colocar aqui o rendimento tributável de pessoa jurídica dele. Lembrando, a pensão alimentícia que eu recebi do pai, esse rendimento não vai aqui, tá? Aqui é rendimento de pessoa jurídica. É se esse dependente trabalhou, por exemplo, eu coloquei minha mãe como dependente e ela tem previdência social. É aqui que eu tenho que declarar. O meu filho, ele já está trabalhando em algum lugar e essa empresa já deu para ele o informe de rendimentos. É aqui que eu tenho que declarar. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou preencher o CNPJ da empresa, o nome, os rendimentos de 13º salário, selecionando aqui o meu dependente, né, que recebeu essa renda, e vou dar OK e tá preenchido os rendimentos tributáveis recebidos pela pessoa jurídica dos dependentes. Então vamos preencher agora a ficha dos rendimentos tributáveis de pessoa física. É essa ficha aqui, ó, que está embaixo do de pessoa jurídica. Essa ficha aqui, ela é utilizada para aqueles trabalhadores autônomos sem vínculo empregatício. Um exemplo, a diarista que presta serviço pontual numa casa e não tem vínculo nem com o dono da casa, nem com nenhuma pessoa jurídica, mas recebe renda e de repente recebeu mais de 28 mil. Ela é obrigada a declarar o imposto de renda e colocar nessa ficha. Como eu falei lá no vídeo 2 do módulo 1 ou no vídeo 3, não me lembro bem, mesmo que o autônomo tenha recebido menos do que os 28 mil, eu acho interessante ele fazer a declaração e preencher aqui o rendimento dele para fins de comprovação de renda. E é nessa ficha aqui que ele vai fazer, tá? Não só diarista, como jardineiros. Eu tô pensando aqui nos serviços de base, mas de repente prestador de serviço vai fazer uma edição de vídeo, como alguém está fazendo para mim aqui as edições dos meus vídeos, e essa pessoa não tem nenhum vínculo com a minha empresa ou com a minha pessoa física, é um autônomo que está prestando esse serviço, vai utilizar essa ficha de rendimentos do trabalho não assalariado, né, rendimentos tributáveis de pessoa física, para declarar o rendimento dela. Nessa ficha de rendimentos, a pessoa poderia declarar um a um o seu rendimento. Quando você coloca aqui no botão novo, ele mostra para você pedindo o titular do pagamento. Seria muito interessante para colocar aqui todos os titulares de pagamento, tá? Por exemplo, assim, vamos mais longe, se você é um médico e ainda não tem uma clínica, você está prestando serviços médicos, né, consultas para outra pessoa física e dá para ela um recibo da sua pessoa física para a pessoa física dela. Na hora de declarar essa receita, na sua declaração, você vai usar esse campo. E se você colocar aqui o CPF de quem te pagou, vai cruzar com aquela pessoa que está declarando o pagamento a esse médico. Vai fazer o cruzamento desses dados. Então aqui eu vou colocar o CPF do meu pagador, de quem me pagou o serviço, né, do meu próprio rendimento. Quando o titular do pagamento é o mesmo beneficiário do serviço, digamos que eu contrato uma diarista
para fazer um serviço em outro lugar, para outra pessoa. Eu tô pagando, mas quem está se beneficiando do serviço é essa outra pessoa. Podem ser 2 CPFs diferentes aqui, um do titular do pagamento e o outro do beneficiário do serviço. Isso caberia, por exemplo, para um dentista que atende o meu filho. Então, eu sou o titular do pagamento e o meu filho é o beneficiário do serviço. E ele pode lançar separadamente isso aqui na declaração dele, porém não é muito comum. Normalmente os trabalhadores autônomos, mesmo qualquer tipo de profissão, eles não pegam o CPF para quem eles estão trabalhando, né? Então esse campo ele não é obrigatório, eu posso deixar ele sem preencher e colocar o valor aqui que a declaração vai passar assim. Então eu vou colocar aqui o valor, ó, o valor é por mês, então aqui no mês de janeiro eu posso colocar. Claro, se eu tiver vários pagamentos de CPFs diferentes, eu não vou somar o mês inteiro, eu vou fazer pagamento por pagamento, tá? Mas se eu não for preencher o CPF, eu vou colocar aqui o valor total recebido no mês de janeiro, ó. Vou dar um OK e ele vai ficar sem os CPFs, mas vai ficar ali o rendimento. Então eu já tinha feito um lançamento de R$100 aqui, agora fiz um lançamento de 2.000. Se eu tivesse vários beneficiários, eu poderia listar todos os meus beneficiários aqui, para ir compondo o meu rendimento do mês de janeiro. Eu vou fazer isso mês a mês na declaração. Vou fazer fevereiro, março, abril, maio, junho, vou preenchendo o rendimento do ano inteiro que eu tive de outras pessoas físicas. Aqui no botão Outras Informações, você vai notar que no rendimento de trabalho não assalariado, o sistema já vai somando, ó. Aqueles 2 lançamentos que eu fiz, um de 2.000 e um de R$100, já foram somados aqui. E assim sucessivamente, o sistema ia somando o ano inteiro. Aqui também eu posso aproveitar e colocar os rendimentos de aluguéis. De repente eu tenho uma casa alugada ou alugando outras coisas, eu posso colocar os meus rendimentos de aluguéis aqui, ó. Vou fazer uma simulação aqui, até para ir compondo lá o imposto a pagar. Você tá vendo aqui que o sistema já vai calculando o imposto a pagar? Ele está considerando o rendimento que eu coloquei aqui na pessoa jurídica do titular. Ó, eu já coloquei 58.000 de rendimento aqui. Então, conforme eu estou preenchendo essa ficha com mais rendimentos, ó, o sistema ele já vai somando isso para mim lá no final e compondo meu imposto a pagar. Digamos que eu recebi pensão alimentícia também. Eu cuido do meu dependente, né? E eu tenho uma pessoa que paga pensão alimentícia, ou para mim mesma alguém paga pensão alimentícia. Eu vou colocar tudo isso daqui. Se eu recebo dinheiro do exterior, de pessoas físicas, né? Não de pessoas jurídicas. Ah, minha filha foi embora e tá mandando dinheiro para mim. É presente, é dado, não é emprestado. Então, eu recebi esse rendimento de pessoa física, eu posso jogar ele aqui. Então, essas primeiras colunas, elas são referentes aos rendimentos. E agora a gente tem a coluna referente às deduções. Tem algumas coisas que podem ser lançadas como dedução e vai abater também no imposto a pagar. Por exemplo, se esse autônomo vem contribuindo no carnê da Previdência, você pode lançar aqui a Previdência oficial que ele vem contribuindo e vai abater, ó, se você observar aqui, ó, se eu colocar um valor aqui na Previdência, ó, ele já começa a abater lá no meu imposto a pagar. Essa ficha de quantidade de dependentes você só vai informar se você já foi recolhendo o imposto mês a mês no ano passado, mesmo como autônomo você já foi calculando mês a mês o carnê-leão e recolhendo o imposto. É bem incomum, é mais comum as pessoas deixarem para declarar tudo no ajuste anual do que já ir fazendo isso mês a mês no ano anterior. E caso você tenha utilizado a dedução de dependentes no carnê-leão, mas não tenha importado os dados do carnê-leão, que também pode ser feito. Se você preencheu o carnê-leão no ano anterior, você pode importar todos os dados aqui. Mas se você não fez isso e utilizou os dependentes para cálculo, você pode colocar esses números de dependentes aqui nessa ficha de quantidade de dependentes. Pensão alimentícia. Caso você tenha pago e tenha utilizado no teu carnê-leão para cálculo, você pode preencher aqui. Caso contrário, você vai colocar lá na lista de pagamentos mesmo. E livro caixa. O que é o livro caixa? É que a Receita permite para quem é autônomo deduzir os gastos com a operação dele. Então, digamos que eu sou uma diarista, por exemplo, eu vou dar esse exemplo, e eu estou indo trabalhar e eu pago a minha própria passagem. Essa passagem é uma despesa da minha operação. E a Receita permite que eu deduza essa despesa aqui no campo livro caixa. Claro que para deduzir a despesa aqui, o ideal é que eu tenha a escrituração desse livro caixa, que eu faça mesmo um livrinho considerando tudo que eu recebi e tudo que eu paguei anotado durante o ano, e eu vou somando de mês a mês tudo que eu gastei na minha operação,
se eu comprei almoço, se eu gastei com transporte, o que eu gastei para prestar aquele serviço, eu posso deduzir aqui no campo livro caixa, guardadas as regras legais sobre o assunto, que existe uma legislação específica só para essa questão de livro caixa e é importante observar a legislação, que é até mesmo bem completa sobre isso, tá? Se você importar o Carnê-Leão, ele já vai trazer os DARFs pagos do ano anterior. Caso você não importe, você pode preencher aqui se você pagou alguma coisa e já vai abater do imposto que você tem a pagar. Isso você vai fazer também para os seus dependentes, tá? Caso você tenha dependentes e ele tenha tido renda de pessoas físicas, você também vai entrar aqui na ficha de dependentes, no botão novo, escolher o teu dependente e fazer as mesmas informações que você fez para você como titular ou para quem você está preenchendo a declaração para o dependente, tá? Então, se houver rendimentos de pessoa física para o seu dependente, você preenche aqui da mesma forma que você preencheu para o titular, ok? A próxima ficha com relação a rendimentos é a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Esses rendimentos isentos, cada lugar onde você tiver renda vai ter um informe de rendimentos. A gente falou sobre isso num outro vídeo anteriormente. Para preencher os isentos e não tributáveis, é importante você observar os teus informes de rendimento, tá? Então, com relação aos rendimentos de pessoa física, você não vai ter um informe de rendimentos para te auxiliar, mas com relação aos isentos e não tributáveis, você pode ter um informe de rendimento sim, porque quando você tira o informe de rendimentos bancários e você tem lá um valor guardado na poupança, esse rendimento da poupança, ele é isento e ele vai aqui nessa ficha da declaração. Também vai aqui nessa ficha quando você é um empresário, por exemplo, e tem distribuição de lucro isento da tua empresa. É nessa ficha que esse dado vai. Deixa eu abrir aqui o nosso informe de rendimentos modelo. Ele também tem aqui, ó, rendimentos isentos e não tributáveis. Quando eu pego um informe de rendimentos de alguém que tem previdência, por exemplo, e tem mais de 65 anos, vai estar preenchido aqui, ó, a parte que é isenta do rendimento dele. O maior de 65 anos, ele tem uma parte do seu rendimento isenta e o restante tributável. Ou seja, o tributável você vai preencher naquela outra ficha que eu já te mostrei de rendimento tributável. E a parte isenta você vai preencher aqui nessa ficha. Então, eu procurei aqui no meu computador e encontrei um informe de rendimentos para demonstrar essa situação para vocês, ó. Aqui nos rendimentos tributáveis, eu tenho uma parte do rendimento. E aqui nos rendimentos isentos, para maiores de 65 anos, eu tenho outra parte do rendimento. Então, essa primeira parte do campo 3.1 vai lá nos rendimentos tributáveis e essa segunda parte do 4.1 vai nessa ficha de rendimentos isentos. Quando eu dou um novo aqui nesse botão de rendimentos isentos, ele me mostra tudo que é possível eu lançar em rendimentos isentos. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, pensão ou aposentadoria. Aqui, ó, parcela isenta de proventos de aposentadoria, declarante com 65 anos ou mais. Então, quando eu tenho esse informe de rendimentos aqui que eu acabei de mostrar para vocês, tem essa situação de parcela isenta de proventos de aposentadoria, eu vou colocar aqui nesse campo, parcela isenta de proventos de aposentadoria. Todos os informes de rendimento, por mais que tenha alguma diferencinha, ó, eu tenho um outro informe aqui que tem um formato um pouco diferente, mas tem também a parte isenta de maiores de 65 anos. Eles são iguais, porém dá uma diferencinha no modelo, né? Cada órgão talvez emite com um pouquinho de diferença, mas todos esses campos tem nos informes de rendimento. Aí aqui eu vou colocar o beneficiário, se é o titular, que é beneficiário dessa parcela isenta, ou é o dependente, ele já vai me trazer aqui os dados do beneficiário, vou colocar o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora, o valor do rendimento que ele teve e se houve 13º salário também desse rendimento isento, vai estar descrito isso lá no informe de rendimentos e eu vou colocar ele aqui e vou dar um OK. Claro, aqui, claro, tem que estar preenchido todas as informações para eu poder dar OK aqui e gravar esse campo, tá? Ele não vai gravar o campo sem as informações, então eu vou colocar aqui Fundo do Regime Geral da Previdência Social. Nesse caso, em especial, da parcela isenta dos proventos, existe um limite legal para isso. Então, no caso, como eu já lancei lá nos rendimentos tributáveis de pessoa jurídica,
o próprio sistema da Receita já me apresentou o limite legal. Se eu colocar aqui um valor maior do que o limite legal, o próprio programa da Receita já vai acusar que está maior que o limite legal e já vai alterar esse valor para o valor limite legal correto. Eu vou dar OK e gravei. Aqui, assim eu posso ir preenchendo todos os rendimentos. No caso, se você é um empresário e recebeu lucros isentos da tua empresa, tem uma opção aqui que é o 13, rendimento de sócio ou titular de microempresa. Aí, claro, eu vou colocar aqui o CNPJ da empresa, o nome. Se for a mesma fonte pagadora que pagou os rendimentos tributáveis, por exemplo, um empresário que ele recebe prolabore e distribuição de lucros, ele vai ter informação nos dois campos. Através do informe de rendimentos, ele vai poder ver que ele vai lançar no rendimento tributável de pessoa jurídica o prolabore, o valor total de prolabore e o que ele pagou de contribuição previdenciária. E aqui, nos rendimentos isentos, ele vai lançar o que ele recebeu de distribuição de lucro isento. Ele vai separar essas informações, ainda que esteja no mesmo campo ou no campo abaixo ali do informe de rendimento, ele vai lançar aqui na declaração em lugares separados. Rendimentos de caderneta de poupança também é aqui que você vai fazer. Bolsa de estudo, se você recebeu bolsa de estudo do governo, do exterior, aqui você vai lançar. Apólices de seguro, indenização de rescisão de contrato, capital na alienação de bens e direitos, lucros e dividendos, transferências patrimoniais. E aqui também tem duas informações que eu acho interessante, que tem aqui, ó, rendimento bruto até o máximo de 90% da prestação de serviço decorrente de transporte de carga com trator, máquina de terraplenagem, coletador e assemelhados. E no transporte de passageiros também, rendimento bruto até o máximo de 40%. É isento esse rendimento. É permissão legal de que os transportadores lancem como isento uma parte do rendimento deles, conforme o dispositivo legal. Então, é aqui que vai também essa informação do transportador, quando ele não trabalha para pessoa jurídica ou quando ele trabalha para pessoa jurídica. Então, é aqui que vai essa informação da parte isenta da receita dos transportadores. Cada um desses assuntos cabe uma aula só sobre ele, explicando os dispositivos legais, como que é utilizado. Mas vamos se ater ao preenchimento da declaração, onde a gente pressupõe que todas essas informações já vão estar no informe de rendimentos para você. Porque se você pegar o informe de rendimento do banco, informe de rendimento da empresa que você presta serviço, já vai estar tudo separado nos campos corretos para você. Você vai ter que simplesmente replicar aqui dentro da declaração de imposto de renda. Essa é a parte de rendimentos tributáveis, de pessoa jurídica, de pessoa física e isentos e não tributáveis, tá? É assim que se preenche. Agora a gente vai passar para a próxima aula, que é os sujeitos à tributação exclusiva.